Esse é um dos medicamentos mais prescritos no Brasil e eu vou te falar por quê. As indicações, as contraindicações, quem não pode tomar de jeito nenhum, quem deve tomar, quem precisa tomar todos os dias, quem precisa tomar algumas vezes, se esse medicamento causa dependência, tudo isso eu vou te falar nesse vídeo e pode ter certeza que esse é o vídeo mais completo dessa medicação que você vai ver aqui no YouTube. Por quê? Vou falar tudo explicadinho para você, a bula completa e muitas informações importantes. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Quem nunca ouviu falar dessa medicação, diazepam? É um medicamento muito utilizado no Brasil, como eu falei anteriormente, porque você vai ouvir a sua vizinha falando que toma o diazepam, você vai ouvir algum familiar, algum colega do trabalho, muita gente toma essa medicação. E eu vou te falar algumas coisas muito importantes, a começar pela apresentação. O diazepam, ele tem apresentação tanto em comprimidos como na forma injetável. Na forma injetável, nós temos ele no hospital de forma que é 10 miligramas. E os comprimidos também de 5 miligramas e 10 miligramas. Mas quem é indicado tomar? Quais são as indicações do diazepam? É um medicamento indicado para aquela pessoa que está num transtorno de ansiedade, um transtorno do pânico, uma crise aguda de agitação, por exemplo, num pronto atendimento, num pronto-socorro, e também nas condições que tem uma dor muito aguda, a pessoa está muito agitada, e ele pode ser utilizado como um relaxante muscular para essas condições. O diazepam também serve para convulsões, pessoas que estão tendo crises convulsivas, ele faz um relaxamento e uma melhora numa sedação nos pacientes que estão em crise convulsiva. Então nós temos para o diazepam essas três indicações. Controle da ansiedade, ele é um anticonvulsivante, ele pode atuar também como um relaxante muscular numa crise aguda, numa crise muito dolorosa de alguma situação, principalmente relacionados a dores intensas musculares. Mas como o diazepam funciona? O diazepam, ele é um benzodiazepínico, ele diminui a atividade cerebral, causando também um relaxamento da musculatura, por isso que ele é indicado em pacientes que têm crises convulsivas ou então dores álgicas muito intensas, muito relacionadas aí a dores musculares. O diazepam, ele começa a fazer efeito dentro dos primeiros 20 minutos que a pessoa toma ele por via oral. Já na medicação por via endovenosa, pela veia, o início de ação já é imediato. Questão de menos de 2 minutos, ele já faz os efeitos máximos da medicação. E quais são os nomes comerciais do diazepam? O nome comercial de referência é o Valium. Entretanto, nós temos outros medicamentos de nomes comerciais, como Anciliv, Calmociteno, Quiatrium, Noam e também o Soma Plus. O diazepam é encontrado na formulação genérica também em comprimidos de 5 e 10 miligramas que você pode adquirir na farmácia. Agora, quem não pode tomar essa medicação? O diazepam, ele não pode ser prescrito em quem já tem alergia por essa medicação, pelo diazepam, isso é lógico. Outra condição que não deve ser tomada é o paciente que tem glaucoma de ângulo agudo, aquele glaucoma onde a pressão intraocular está muito elevada. Por isso tem que falar com seu médico oftalmologista para saber se pode utilizar essa medicação, se você tem esse tipo de glaucoma. Pacientes que têm problemas no fígado, do tipo cirrose, insuficiência hepática de grau avançado, também não devem fazer uso dessa medicação, pois o diazepam ele é metabolizado no fígado e a utilização do diazepam, mesmo que seja um comprimido ou em doses baixas, pode fazer com que esse paciente não metabolize a medicação e os efeitos sejam muito mais profundos, fazendo com que esse paciente ele possa ter uma depressão respiratória, uma insuficiência respiratória e perder a capacidade de respirar, indo então a consequências mais graves. Outra contraindicação é não utilizar em pacientes que estão gestantes ou então estão amamentando. O diazepam, ele é contraindicado nessas situações. Agora, temos situações que devem ter cautela e eu preciso falar isso para você. Pacientes que têm doença como miastenia graves não podem utilizar essa medicação ou devem ter muita cautela ao utilizar,
podem também evoluir com depressão do sistema respiratório devido ao diazepam. Outra coisa muito importante, nos pacientes que fazem abuso de álcool, são alcoólatras, estão em tratamento com alcoolismo, o diazepam não deve ser prescrito, pois podem fazer com que o paciente dificulte a respiração, podendo também chegar a quadros graves de depressão respiratória e insuficiência respiratória devido a isso. Outro cuidado que deve ter é em pacientes que têm doenças respiratórias do tipo DPOC, enfisema, estão em uso de oxigenoterapia domiciliar, por exemplo, e estão num quadro muito crítico de insuficiência respiratória. Tem que tomar cuidado, pois a depressão do sistema respiratório pode causar danos piores a esse paciente. Em idosos, essa medicação ela pode ser receitada sim. Entretanto, é indicado que comece com doses menores antes de subir as doses, pois pode ter um acúmulo da medicação, um aumento da medicação no sangue desses pacientes e fazer efeitos mais fortes, ou seja, iniciar com doses entre 5 miligramas primeiro. Em crianças, você pode utilizar a partir dos 12 anos de idade, não utilizar em menores dessa idade. Em pacientes que vão dirigir ou então dirigem profissionalmente, máquinas pesadas, empilhadeiras, máquinas na construção, deve avisar ao seu superior que está em uso dessa medicação, pois pode haver diminuição dos reflexos dessa pessoa que está tomando o diazepam. Por isso é importante pessoas que agem e trabalham em maquinário pesado, com máquinas que podem trazer prejuízos a pessoas quando não bem utilizadas, elas podem e devem avisar o seu superior sobre isso. E quais são as doses dessa medicação? Quais as doses indicadas? Como eu falei anteriormente, idosos devem iniciar com doses de 5 miligramas por dia, não utilizar mais que isso. Entretanto, alguns pacientes adultos podem utilizar doses de até 20 miligramas por dia. A dose geralmente é utilizada mais à noite ou então quando a pessoa está em crise, para que haja o tratamento agudo daquela condição. Na maioria das vezes, não utilizamos doses maiores que 20 miligramas ou tentamos então associar outros medicamentos ao diazepam para ter o controle efetivo da convulsão ou então de outras condições que estão sendo tratadas. Não ultrapassar a dose de 20 miligramas por dia. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, medicamentos, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal para ter acesso a conteúdo diário que eu posto aqui para vocês. E se você tem interesse sobre arritmias cardíacas, marca-passo e quer vídeos exclusivos para você que eu não posto aqui no conteúdo regular, seja membro do Doutor Arritmia. Sendo membro, você tem acesso a vários benefícios aqui no nosso canal. Sendo membro VIP Arritmia, você terá acesso a conteúdo exclusivo ilimitado sobre os vídeos que eu posto aqui dedicados à arritmia cardíaca e marca-passo. Então não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia e ter acesso a esses benefícios. E quais são os efeitos colaterais que essa medicação pode causar? Isso é muito importante e eu vou dividi-los aqui para vocês. Os efeitos colaterais podem ocorrer em qualquer medicação, mas eu tenho que tratar aqui para vocês alguns que são mais específicos do diazepam. Os efeitos mais comuns são cansaço, sonolência e relaxamento muscular. A pessoa fica mais relaxada. Muitas das vezes não são efeitos colaterais. Na verdade, as pessoas querem isso, querem ter sono e querem ter relaxamento. Então, isso é descrito na bula, mas pode ser um efeito desejado em muitos dos casos. Agora, o diazepam, ele pode ter alguns efeitos até paradoxais. Por exemplo, a pessoa pode ficar mais ansiosa, mais agitada quando inicia a medicação. E isso é temporário, é até mesmo o organismo acostumar com a droga. Alguns pacientes, quando tomam até mesmo por muito tempo, relatam o efeito ressaca. O que é esse efeito ressaca? É como se a pessoa tivesse bebido na noite anterior, estivesse com dificuldade em falar, em dificuldade em caminhar, dificuldade até aquela marcha ébria, a marcha do bêbado, abrindo as pernas para poder facilitar o caminhar, o andar. Isso pode ocorrer no início do tratamento e até em fases mais avançadas. Esse é o efeito ressaca que o diazepam pode dar. Outro efeito também colateral que é relatado é a amnésia anterógrada. O que é isso? A pessoa tem perda da memória naqueles fatos recentes, na noite anterior dos fatos ou daquele dia anterior. É como se tivesse um lapso de memória, apagasse aquelas memórias daquela noite anterior. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal.
além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.